Imagine que sua mente é uma máquina secreta, capaz de transformar qualquer pensamento em realidade tangível. Agora imagine que por anos você foi o operador dessa máquina, mas sempre a programou para criar escassez, medo e limitações. O que você vai ouvir agora é a reprogramação final, uma sequência de princípios ocultos que Napoleon Hill deixou como legado, para transformar seu subconsciente em um campo de força irresistível, atraindo prosperidade como um imã. Mas, atenção, o que está por vir exige mais do que ouvir, exige sentir, aplicar e viver. Descubra como aplicar, na prática, os ensinamentos de Napoleon Hill para reprogramar seu subconsciente e atrair prosperidade em todas as áreas da sua vida. Aprenda o poder da visualização vívida e a importância dos rituais diários, a blindagem da sua fé com uma dieta mental e o segredo da ação inspirada que transforma qualquer derrota temporária em vitória inevitável. Este é o guia definitivo para quem quer dominar a própria mente e criar riqueza em qualquer circunstância. Agora inscreve-se no canal e escreva nos comentários: eu sou um imã para a prosperidade, para potencializar esses ensinamentos. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, riqueza e conexões certas, enquanto outras passam a vida inteira lutando, empilhando fracassos e justificando a própria escassez? A resposta não está no acaso, não está na sorte, e ao contrário do que muitos acreditam, não está apenas no esforço físico. A diferença está em algo que você não vê, mas que governa cada decisão, cada reação e cada resultado. A programação do seu subconsciente. Napoleon Hill descobriu que o seu subconsciente é como um servo silencioso. Ele não questiona, não julga e não decide por conta própria. Ele apenas executa a programação que você instalou nele, seja de forma consciente ou herdada do ambiente. E aqui está o ponto perigoso. Se você não programar a sua mente com intenção, ela será programada pelo medo, pela escassez e pelos padrões invisíveis que você absorveu desde a infância. A prosperidade não nasce de sorte, destino ou intervenção divina isolada. Ela nasce do que Napoleon Hill chamou de definido estado mental, um padrão instalado no subconsciente, que passa a moldar de forma silenciosa todas as suas decisões, percepções e oportunidades. O subconsciente não discute com você, ele apenas obedece. Se você o alimenta diariamente com imagens de fracasso, medo e escassez, ele transforma isso em realidade, com a mesma precisão que poderia criar riqueza, segurança e liberdade. A primeira chave é simples, mas implacável: clareza absoluta do que você quer. Não se trata de um desejo vago, mas de um objetivo tão nítido que sua mente possa tocá-lo antes de ele existir fisicamente, e quando essa imagem é reforçada com emoção intensa, ela se torna uma ordem que o subconsciente não pode ignorar. A ciência moderna confirmou o que Hill já dizia no início do século passado: o cérebro não distingue realidade de imaginação vívida. Isso significa que aquilo que você visualiza com emoção verdadeira se torna para sua mente tão real quanto um fato físico, e ao acreditar internamente em uma nova identidade, mesmo que o mundo externo ainda não reflita isso, você começa a moldar o campo de possibilidades ao seu redor. Mas aqui está o detalhe que separa os sonhadores dos realizadores. Não basta imaginar, é preciso acoplar a essa visualização emoção intensa e repetição diária. Seu subconsciente responde ao que você repete com convicção. E, quanto mais vívida for a imagem e mais forte a emoção, mais rápido o seu sistema interno começará a alinhar pensamentos, decisões e ações com aquela visão. Napoleon Hill chamava isso de alimentar o fogo da fé. E a fé, nesse contexto, não é esperar passivamente que algo aconteça, é agir como se já fosse verdade, mesmo antes de ver evidências. Você passa a falar, pensar e se portar como quem já vive a realidade desejada. E o universo, ou se preferir, a própria lógica invisível da mente humana, começa a reorganizar as circunstâncias para sustentar essa nova versão de você. O que você precisa entender é simples, mas profundamente transformador. Tudo o que você deseja já existe no campo das possibilidades. Está lá, esperando que você alinhe a sua frequência mental, que reeduque o seu subconsciente e que crie o espaço interno para receber. E como fazer isso de forma prática? Na próxima parte,
vamos entrar na técnica dos 17 minutos do ouro, o ritual diário que reprograma seu subconsciente e transforma essa teoria em um plano de ação real. Ritual invisível que reprograma sua mente e visualizar. É mais do que fechar os olhos e imaginar. É criar, com riqueza de detalhes, a cena final da sua conquista, até que seu corpo reaja como se aquilo já fosse real. Seu cérebro não distingue o que é imaginado do que é vivido, e é por isso que a emoção é a ponte que transforma. Uma imagem mental em realidade física. Napoleon Hill dizia que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Acreditar é um ato emocional, não lógico. Por isso, a visualização precisa envolver os 5 sentidos. Intensificar a crença e, principalmente, gerar o sentimento de posse antes da conquista material. A maioria das pessoas começa o dia mergulhando na desordem. Notificações, notícias, preocupações, comparações, sem perceber, entregam a programação da própria mente para o caos externo antes mesmo de tomar o café da manhã. E, assim, vivem reagindo. Em vez de criar, Napoleon Hill foi direto. Sua mente subconsciente é moldada pelo que você alimenta, diariamente. Se você a nutre com medo, dúvida e distração, colherá exatamente isso em seus resultados. Mas se você a alimenta com clareza, propósito e emoção intensa, ela se tornará sua maior aliada. Aqui entra o que chamo de 17 minutos do ouro, um ritual simples, mas extremamente poderoso, para instalar no subconsciente a programação da prosperidade. Durante os primeiros minutos do dia, Now say Spanha. Esse é o período em que sua mente está mais receptiva, operando em ondas cerebrais lentas, quase hipnóticas. É a porta aberta para a reprogramação. Passe um silêncio. O mundo externo, feche os olhos e visualize com o máximo de detalhes possíveis a realidade que deseja. Não se limite a ver, sinta. Se for riqueza, veja os números na conta, mas também sinta a segurança, a liberdade e a satisfação que ela traz. Se for liberdade de tempo, imagine como é acordar sem pressa, ouvir os sons ao redor e ter controle total sobre sua agenda. Passo 2. Adicione emoção verdadeira à visualização. Sem emoção, é como um corpo sem alma. Você precisa sentir gratidão como se já tivesse conquistado. A emoção é o combustível que grava o comando no subconsciente. Passo 3. Repita afirmações alinhadas, não frases genéricas, mas declarações que descrevam sua identidade já transformada. Sou um imã para oportunidades lucrativas. Minha mente cria caminhos para a prosperidade todos os dias. Tudo conspira a favor da minha visão. Passo 4. Termine com um microcompromisso. Escolha uma ação concreta para realizar naquele dia que aproxime você do seu objetivo. Isso transforma a visualização em movimento, evitando que ela se torne apenas fantasia. Esse ritual não é apenas uma técnica, é uma blindagem, porque ao criar essa estrutura diária, você impede que o caos mental do mundo reescreva seu destino. Você passa a viver por design, não por acaso. E a autodisciplina não é o sacrifício que muitos imaginam. É a liberdade de ser dono do próprio script. Quanto mais fiel a esse processo, mais seu subconsciente começa a reconhecer a nova identidade como algo natural, até que as oportunidades certas, pessoas certas e ideias certas comecem a aparecer. Mas existe um próximo passo que separa os que começam dessa prática dos que realmente se transformam: a dieta mental. Porque não basta programar a mente de manhã e permitir que ela seja sabotada pelo resto do dia. Na próxima parte, vamos falar sobre como blindar sua fé e manter sua mente no campo da prosperidade 24 horas por dia. A dieta mental que bloqueia a negatividade e prosperidade não é fruto de um ato único, mas de repetição disciplinada. Cada manhã, cada noite, cada momento em que você direciona a sua atenção ao que quer, você está moldando o padrão mental que define seu destino. Rituais diários funcionam como âncoras que mantêm sua mente alinhada. Leitura, afirmações, revisão de metas, silêncio reflexivo. Cada prática reforça o caminho e bloqueia distrações. Mas há um elemento ainda mais crítico: a dieta mental. Tudo o que você consome, notícias, conversas, pensamentos, ou alimenta seu progresso ou intoxica sua mente. Autodisciplina é blindar sua atenção contra qualquer ideia que enfraqueça sua fé. Você pode passar a manhã inteira programando a mente para a prosperidade. Mas se ao longo do dia permitir que medo, notícias tóxicas e conversas vazias invadam o seu campo mental,
todo o trabalho será destruído. O que entra repetidamente na sua mente se torna a base invisível das suas decisões, hábitos e destino. Hill alertou. A fé é frágil. Uma dúvida, repetida diversas vezes, é suficiente para quebrá-la. E a dúvida é alimentada pelo ambiente em que você vive, pelas palavras que escuta, pelos conteúdos que consome, até pelas pessoas que deixa se aproximar. E por isso que você precisa de algo que poucos estão dispostos a manter. Uma dieta mental rígida. Não se trata de ignorar a realidade, mas de escolher, com frieza estratégica, o que vai permitir que molde a sua visão interna. Primeiro passo: o controle total da entrada de informações. Pergunte-se, antes de ler, assistir ou ouvir, isso me aproxima ou me afasta da mentalidade que estou construindo? Se a resposta for afasta, corte imediatamente. Notícias sensacionalistas, conversas sobre crise, fofoca, reclamações, tudo isso é alimento para a dúvida e para o medo. Segundo passo: cercar-se de sinais de abundância. Se você quer prosperidade, ela precisa estar presente nos seus estímulos diários. Não significa gastar mais do que pode, mas sim treinar seus sentidos para reconhecer e normalizar o que deseja alcançar. Olhe para imagens, leia histórias e consuma conteúdos que mostrem que seu objetivo é possível, de preferência inevitável. Terceiro passo: redirecionamento imediato de pensamentos sabotadores. O medo vai aparecer. O que muda é o que você faz com ele. Quando um pensamento negativo surgir, substitua-o instantaneamente por um comando positivo. Exemplo: e se eu fracassar? Sei transforma em quais recursos ainda não explorei para garantir meu sucesso. A velocidade dessa substituição é o que impede a contaminação mental. Quarto passo: vigilância constante sobre a sua linguagem. Suas palavras são ordens para o subconsciente. Frases como "isso é difícil demais" ou "não sei se consigo" criam resistência interna. Ajuste seu vocabulário até que ele esteja alinhado à visão de quem você quer ser. Essa dieta mental exige disciplina, mas os resultados são profundos. Você começa a perceber que sua energia se mantém alta, sua confiança se torna inabalável e, mais importante, sua mente passa a operar em um campo de foco absoluto. E quando a mente se mantém nesse estado, algo extraordinário começa a acontecer. Você entra na frequência onde as ideias certas, as conexões certas e os movimentos estratégicos parecem coincidentemente surgir. Não é coincidência, é alinhamento. Na próxima parte, vamos revelar o último pilar: como transformar essa nova identidade mental em um imã para riqueza e oportunidades, sem precisar correr atrás delas. Esse é o estágio final, onde a mente deixa de apenas sonhar e passa a atrair, criar e sustentar a prosperidade. Descubra o estado mental para Sergipe tornar um imã para a riqueza. Quando a clareza, a emoção e a disciplina se unem, você entra no estado que Napoleon Hill descreveu como harmonização com o objeto do desejo. Você não busca mais oportunidades. Elas surgem, atraídas pela frequência mental que você emite. Esse não é um mistério esotérico, é um princípio mental e físico. O que é reforçado na mente com intensidade e constância molda sua percepção, suas ações e, inevitavelmente, sua realidade. A partir daqui, você não vive mais reagindo ao mundo. Você cria o mundo. Você se torna o arquiteto consciente da própria prosperidade. E quando derrotas temporárias aparecerem, porque aparecerão, você as verá como degraus, não como paredes. Chega um momento em que a mente, treinada com disciplina, não precisa mais lutar contra a escassez, porque ela simplesmente não reconhece a escassez como opção. Esse é o estágio onde você deixa de buscar oportunidades e passa a atraí-las. Não é mágica, é física mental. O que você pensa com intensidade e consistência cria um padrão vibracional, e padrões vibracionais atraem elementos semelhantes. Napoleon Hill chamava isso de harmonização com o objeto do desejo. Mas aqui está a chave que quase ninguém entende. Você só alcança esse estado quando suas ações, pensamentos e emoções estão perfeitamente alinhados. Não ao dizer "quero prosperidade", se a sua postura, seu tom de voz e suas decisões diárias gritam "eu tenho medo". 1. Clareza absoluta de propósito. Você precisa de um objetivo tão definido que consiga descrevê-lo com riqueza de detalhes até sentir como seria vivê-lo. Vaguidão mental cria resultados vagos. Clareza cristalina cria resultados concretos. 2. Intensidade emocional diária
Não basta visualizar, é necessário sentir. A emoção é o combustível que imprime o desejo no subconsciente, transformando-o em instrução inegociável. 3. Ação estratégica e persistente. Cada passo, cada escolha, cada contato deve reforçar a direção do seu objetivo. Isso cria uma coerência que torna impossível para sua mente aceitar qualquer realidade diferente da que você decidiu construir. 4. Reprogramação automática. Quando o novo padrão está estabelecido, seu subconsciente começa a operar sozinho, tomando decisões e identificando oportunidades que reforçam o que você deseja. É como se você tivesse colocado o seu sucesso no piloto automático. A partir desse ponto, você não vive mais reagindo às circunstâncias. Você cria as circunstâncias. Você se torna o tipo de pessoa que, em qualquer ambiente, em qualquer economia, encontra ou constrói caminhos para prosperar. E é aí que a lei mais poderosa entra em jogo. A lei da atração em seu estado puro, não como um desejo passivo, mas como um campo de força mental inabalável, sustentado por disciplina, clareza e ação. Esse é o destino de quem protege. A mente domina o foco e mantém a visão mesmo quando ninguém mais acredita. Porque, no fim, a realidade sempre se curva à mente que sabe exatamente o que quer e se recusa a aceitar menos do que isso. Agora, a escolha está diante de você: continuar vivendo como prisioneiro das circunstâncias, ou se tornar o arquiteto consciente da sua própria prosperidade. A decisão é sua, mas o tempo, esse, não vai esperar. Agora que você conhece o seu, a única pergunta é: você vai continuar alimentando o subconsciente com medo, ou vai treiná-lo todos os dias para manifestar riqueza inevitável? Assuma o controle da sua programação mental e transforme cada pensamento em uma ordem para o universo. Se este vídeo despertou algo dentro de você, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o próximo passo da sua jornada para a prosperidade começa no próximo episódio.